Boa noite a todos. Hoje é o dia 15 de dezembro, às 8h26 da noite, e a gente está dando início aqui a uma reunião que a gente chamou de última hora pelo WhatsApp, né? Mas a gente entende que o assunto é de extrema relevância, então a gente está gravando a reunião e para mesmo ter validade, né? E ficar registrado aí para todos aqueles que não puderem participar, né? Então, eu estou aqui juntamente com o Rodrigo e com o Sávio, se eles quiserem dar um alô aí, para a gente vai tratar sobre a rescisão do contrato da nossa administradora, que é a Economia. Boa noite, pessoal. Sávio, você está por aí? Boas noites, estou por aí. Boa, Sávio. Então, beleza. Então, eu vou começar aqui, pessoal. Eu vou mutando para não dando interferência, aí eu vou pedir a gentileza de só quem não estiver falando aí na hora, né? Não for pedir a palavra nem nada, se manter mutado, por favor, para não atrapalhar a gravação da reunião, tá já? Muito obrigado. Pessoal, a gente viu o contrato. Áudio não sai do Pessoal, quem não for falar, se puder manter o microfone mutado aí, por gentileza, para não atrapalhar o andamento da reunião, tá bom? Mas se quiser falar, pedir a palavra, só abrir o microfone e falar, tá? A gente veio aqui tratar pela rescisão do contrato da Econdomínios. A gente decidiu rescindir o contrato com eles por uns motivos bem simples e diretos. Vocês vão entender por quê. Mas a gente informou para eles que eles não vão ser mais a nossa administradora, né? Eu não sei se todos vocês receberam no e-mail, mas elas mandaram um e-mail hoje comunicando a todos sobre essa rescisão. E aí eu gostaria só de comentar alguns pontos que eles mandaram nesse comunicado, que eu acho que são importantes a gente falar, que é o seguinte. Eles falaram lá que pegaram o condomínio com R$700 negativo, e hoje o condomínio tem R$31 mil de fundo reserva, que foi registrado 121 ocorrências, que foi solicitado 56 solicitações de atendimento e tal, que atenderam 18 reservas, 60 comunicados, né? Só que isso tudo quem fez não foi a Econdomínios. A Econdomínios foi apenas um veículo, né, utilizado, né? Todas essas assembleias quem realizou aqui foram nós, da administração, todas essas manutenções, quem fez orçamento, quem correu atrás de prestador, foram nós, da administração. Todos esses pedidos de 121 ocorrências, todas as ocorrências, quem tratou, nesse caso, foi o síndico, não foi a Econdomínios, né? Eu só usava a plataforma para responder, mas quem tratava as ocorrências nesse caso, foi eu, mas tudo o resto que está descrito aí, quem fez não foi a Econdomínios, foi a administração atual. Principalmente eu, Rodrigo Sávio, que assim, gostaria de deixar isso claro durante o início da reunião, né? Agora, por que a gente rompeu com a Econdomínios? Só um minuto que eu tenho que aceitar. Duas pessoas estão na sala de espera. Por que a gente rompeu com a Econdomínios? A gente desconfiamos, né, que algumas coisas estavam erradas. E aí eu vou falar um pouquinho, vou abrir para o Rodrigo e para o Sávio falar também na minha sequência, tá? Caso eles se sintam à vontade, claro. Ô, Rodson, vou te mutar aqui, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Nós tivemos uma certa dificuldade no início da nossa gestão de ter acesso às contas de água do condomínio, tá? Porque essas contas, a gente não tinha acesso a elas, eram recolhidas aqui no condomínio, etc, etc. E ficamos sabendo, através de uma outra pessoa, assim, que também é desse meio do condomínio e presta serviço para condomínio e etc., que a Econdomínios tinha passado por um problema muito grave de gestão em um outro condomínio, sabe? E isso nos chamou bastante a atenção. E aí nós conseguimos uma auditoria que já era feita nas nossas contas, etc., passou a ser feita
foi feita com muito mais vigor, né, entre nós três, né? Passamos a começar a procurar tudo que a gente podia procurar, e encontramos algumas inconsistências. Encontramos algumas inconsistências que são valores, em tese, relativamente altos, porém, já vou apresentar esses valores aqui, a inconsistência que nós encontramos, para a gente estar na mesma página da conversa. Encontramos inconsistências nas nossas contas de água. Algumas contas de água eram lançadas em um valor, porém, o valor dessas contas de água, na realidade, era um outro valor. Conseguimos acesso, claro, né, a todas as contas de água e percebemos 4 valores divergentes em alguns meses anteriores. Enquanto eu preparo aqui a página para mostrar para vocês, se o Sábio ou o Rodrigo quiser, a gente vai abrir para todo mundo se quiser se pronunciar no final, tá? Mas é importante escutar a história toda antes de eu dar a palavra às outras pessoas. Mas se o Rodrigo ou o Sábio quiser dar sequência aqui, enquanto eu vou preparando aqui para poder mostrar para o pessoal. Rodrigo ou Sábio, vocês querem completar até esse ponto da história, alguma coisa, até o ponto que nós encontramos as divergências na conta de água? Não, até aí está tranquilo, Diego. Só vou Rodrigo, olha se citar você... Só me confirme se você tem a tela aí. Vejo. Ótimo. Está pequeno, deixa eu ver se... Ah, tá, não, que consigo. Ok. Esses valores aqui é o seguinte, pessoal. Nos meses 4, a conta de 13 mil, na verdade, era 11 mil. No mês 5, a conta que eles lançaram como 13 mil, na verdade, era 12 mil. No mês 6, as contas que eram de 13 mil foram lançadas como 12... eram 12 mil, foram lançadas como 13 mil. Né? E uns quebrados. E aqui tem a diferença desse valor em cada mês. Tá? E no total dá um valor de 5.481,85. Tá? Quando percebemos isso, porém, nós tínhamos uma conta conjunta com elas, né? E com medo de trazer isso à tona para elas e isso desencadear em algum problema de transferência de dinheiro, nós usamos do fato de estar em transição de síndico para a gente pedir um nada consta, como é de praxe, pedir um nada consta de todos os prestadores de serviço, e etc, e etc, etc. E falamos que já estava mais do que na hora do condomínio ter, em vez de usar uma conta pool, ter uma conta em nome do condomínio. Então, abrimos essa conta do condomínio, abrimos essa conta em nome do condomínio na Cicobi, e solicitamos a ela, antes de trazer esse problema todo à tona, a transferência desse dinheiro que estava na nossa conta conjunta para a nossa conta do condomínio. Então, isso foi solicitado, apresentada a conta para ela, etc. Porém, houve uma demora, assim, não muito grande, mas houve uma demora. Então, quando foi na sexta-feira, eu e o Rodrigo Sávio tiramos o dia, né, para poder ir lá na sede da Condomínios, conversar sobre um papo que íamos renovar e etc., e pedir essa transferência de valor para a nossa conta, né? E aí, eu vou parar de compartilhar aqui. Aqui, pessoal, é importante eu mostrar para vocês que essa é a conta que está no balancete, por exemplo. Tá? Por exemplo, em abril, um exemplo aqui, ó, que teve uma diferença de 1.281. Essa é a conta apresentada no balancete, de 13.202. E nós temos a conta da própria Copasa. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deixa eu ver se... Você está com esse arquivo aí, um de vocês dois, Rodrigo ou Sá? Eu estou tendo dificuldade de achar aqui. A Copasa original, Diego, a gente tem só do mês 7. A gente tem um relatório das outras. É o relatório mesmo que eu estou procurando aqui. Isso foi mandado no grupo, não foi? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mandei. Diego, Eu enviei. Não, peraí, só. Pode falar, Rodrigo, desculpa. Aqui, ó, achei. é que na própria conta, tem o valor dela, a soma dela, né, que ela não tem, eles não tiveram esse cuidado, né, tem a soma Isso. e tem o valor a pagar, É. né, o que a soma deveria ser o mesmo valor do total a pagar. Na própria conta está isso, Sim. que está no balancete. Então, aqui a gente pode ver que no mês 4, o valor real da conta é 11.920,74. Pois bem, então isso acontece no mês 4, no mês 5, no mês 6 e no mês 7, né? Totalizando o valor de 5.481. Pois bem, depois do nosso valor transferido para o nosso banco, a nossa conta da Sicoob, a gente abriu o jogo, falando, olha, vocês fraudaram 4 contas, isso dá um valor de 5.000 e tatatã, isso depois do dinheiro já ter sido transferido para a nossa conta, tá? O dinheiro do fundo reserva já está numa conta separada do condomínio, em nome do condomínio. Abrimos o jogo para ela e comunicamos a ela que iríamos rescindir o contrato ali, por motivos óbvios, né? Que havia tido essa fraude que nós capturamos. Essa fraude. Então, o que acontece? Nesse momento, quando a gente rompe o contrato com elas, a gente sai da sala dela, mas antes disso, eu acho que é importante a gente dizer que foi conversado com ela, mostrado para ela o valor que estava errado, a situação toda, e ela disse que, inclusive está aí no relatório que ela mandou, né, agora como prestação de contas, que foi um erro da contabilidade dela. Não estou dizendo que não foi aqui, tá? Durante a reunião. Estou dizendo o que alega aí condomínios. Que foi um erro da contabilidade, ou pode ter sido um erro de funcionário, e que esse valor era, obviamente, ia ser ressarcido para o condomínio. Junto com a prestação de contas, né? Que uma vez que o contrato se encerra. Então, ela mandou hoje, aí no aplicativo de todos, o relatório, com todos os valores que ela disse que é devido o condomínio receber, e sim, esse valor de 4.000 é um valor que está lá. Então, é importante dizer que a Icondomínios, apesar do que a gente falou, ela nos depositou o fundo reserva no valor de 31 mil e está como reembolso de um lançamento incorreto em balancete. Acho que é importante eu mostrar isso aqui, que nem todo mundo deve ter aberto o aplicativo e visto. Mas, de qualquer maneira, aqui está. Isso aqui é o relatório delas, né? E temos aqui, ó, reembolso, lançamentos incorretos, balancete. Justamente o valor de 5.481,85, que é justamente a diferença das 4 contas. Então, segundo elas, esse valor vai ser ressarcido, né? Aqui é um outro assunto, mas daquele valor que nós gastamos com o cano, né, estourado, né, daquele valor que nós gastamos, nós conseguimos recuperar via seguro, né, o condomínio tem um seguro, o valor de quase R$7.000 aquele valor, né, que também vai entrar aqui na conta. Então, é importante dizer que está declarado e que, segundo elas, vai ser depositado, né? Eu acho que vai mesmo, ainda não foi, né, porque está marcado para amanhã, né, mandar todos esses documentos e etc. Mas o fundo reserva em si, por exemplo, já foi depositado. Então, eu provavelmente devo ter esquecido algum ponto dessa história, e se o Rodrigo ou o Sábio quiserem acrescentar, porque eles participaram desse processo todo, né? Diego, eu acho muito importante frisar
que se simplesmente a gente não tivesse levantado a suspeita nessas contas, que está muito evidente esses itens, né? Porque a gente só teve acesso a esses valores quando a gente teve o extrato da Copasa, né? Bem recente, que a gente pôde constatar essa diferença que eles colocaram, lançaram no balancete. Aí nós fomos prestar atenção mais a fundo, com um olhar mais clínico, e fomos ver que as contas de água, realmente, elas não condizem com a realidade, né? A do mês 4, 5, 6 e 7, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Então, elas não condizem... 4, 5, 6 e 7. Elas não condizem com a realidade. Vou dar um exemplo para você ver. Eu estou aqui com a do mês 7 na minha frente, aqui no balancete. Eu estou com o balancete em mãos. Tá? Eu vou virar a tela aqui, pessoal. Eu acho que vai ficar... Eu acho que assim dá para mostrar, quer ver? Deixa eu ver. Está todo mundo vendo aí? Está vendo, Diego? Estou vendo sim, Rodrigo. Está dando para enxergar sim, cara. Tá. Só para ilustrar, a soma, aqui, ó, a soma, esse valor, certo? Está dando para enxergar? Ô, Rodrigo, 1.200, a soma de 5.000, né? Dá 11.947,34. Está dando para ler. Na conta de agosto, né, mês 7, julho, aliás, desculpa, deixa eu ver, mês 7, julho, está dando 11 mil, né, e bordoada. As letras miúdas, né, vamos lá. E o valor a pagar, 13.947. Por infelicidade deles, eles deixaram uma conta para trás. Qual conta mesmo? Eu não lembro. Não. Uma dessas ficou para trás. E a gente pôde ter em mãos uma conta do 7, né? A gente pode ter em mãos, a gente está com ela em mãos, a conta original com os valores reais. É lógico que o extrato nos mostra, mas essa conta foi crucial para que a gente pudesse observar mais atentamente essa diferença de valores. Aí, através dessa conta, a gente fez um retrospecto dos outros balancetes. Se não tivéssemos ido lá reivindicar o que é nosso de direito, né, Ô, Rodrigo, você se automutou aí, cara. Dá um desmute aí e volta a falar. Opa, perdão, é que eu ia inverter a tela. Perdão. Então, agora sim. Eu não sei como que ficaria se nós não tivéssemos ido reivindicar esses valores. E a nossa preocupação maior era que a gente não conseguisse recuperar o valor maior, que é o nosso fundo de reserva. Então, a gente preocupou primeira coisa, abrir a conta do condomínio. Foi feita, né? E assim que essa conta foi aberta, a gente tinha para onde que eles pudessem transferir o nosso dinheiro com segurança, né? A gente foi lá reivindicar essa quantia. Confesso que a gente estava bem receoso com relação a esse depósito acontecer ou não. A gente ficou lá de 1h da tarde até 5h da tarde para que esse depósito fosse feito. O Diego pediu via e-mail alguns dias atrás, eu não me lembro quantos, para que isso fosse feito. Pedimos isso no grupo que nós temos no WhatsApp da administração, onde estão os membros do conselho diretivo, o síndico e os representantes da administradora, né? Está tudo lá registrado, esses pedidos, né? Fomos lá atrás de documentos que a gente precisava para abrir a conta, que foi, de uma certa forma, até difícil pegar essa documentação, né? Me corrijam aí, pessoal, se eu estiver errado ou omitindo algum fato. Não, tá certo. Vou te mostrar aqui. Abrir a conta, que a gente tinha como transferir isso com segurança, que nós fomos para lá fazer essa reivindicação junto a eles, com dinheiro de trabalhador honesto que somos nós e que a gente tão suado para poder ficar
correndo risco de escorrer pelo ralo. Eu vou mostrar aqui o saldo na conta, né, para vocês verem. É importante ver isso, né? E eu mostro aqui também. Essa conta aqui, ela é uma conta em nome do condomínio, né? O condomínio Conquista Betim. Tá bem-vindo, Diego, porque eu sou o síndico. Então, aqui está o valor que chega do mês, né? É importante a gente mostrar isso para os moradores agora em reunião, porque esse mês nós não temos administradora, né? A partir do dia 11, que foi quando a gente avisou elas, né, que do rompimento do contrato, etc., nós não temos mais administradoras. Então, esse valor é 31 mil de fundo reserva e 49 mil do valor mensal, né, que a gente recebe todo mês aí, referente aos custos do condomínio e etc. Tá? Então, gente, é importante frisar que foi algo que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Poderia ter sido menos penoso para o condomínio. O Rafael está com a mão levantada, parece, agora que eu vi. O Rafael, se você quiser fazer um comentário, a reunião está aberta para comentário. Só sobre até que comentaram aí no bate-papo, como que fica em questão do processo anterior que a gente tem, né? Sobre os valores anteriores a receber e tudo, que eles que estavam com o processo, não era isso? Na verdade, quem está com o processo contra a direcional é uma outra advogada, né? Não é eles, é uma advogada, inclusive, contratada na gestão do Cristiano. E esse processo, ele entrou já tem bastante tempo. Então, na verdade, quem pagava essa advogada, etc., era o condomínio, ela era a parte da Econdomínios. Foi quando a gente recebeu uma proposta da Econdomínios para poder levar o processo contra a antiga administradora adiante. Não sei se você lembra disso, Rafael. Lembro que a gente ainda tem valores a receber passados aí das outras contas que foram pagadas que eram pagos atrasados, né, e tudo mais. Isso, da casa. Então, o que acontece? Nós não fechamos com eles. Isso foi no final de outubro, né? A gente está com a iminência de fechar com uma advogada separada também, né? Vai ficar até a critério aí dos próximos passos, mas não tem nenhum processo na justiça que esteja na mão da Condomínios, tá? Ah, não. Beleza. Era isso só. Ô, pessoal, tá me ouvindo? Claro, pode falar, Sá. Oi, a minha internet também é ruim. Só para fortificar, o tão importante que é a participação de todos. O que é a cronologia das coisas? Eles tiveram problemas em outros condomínios, tá? Aí, em determinado momento, um morador chamou atenção, falou, sabe, olha como está a avaliação da Condomínios na internet. Aí eu olhei o site dela, nossa, estava terrível. Tanto é que eles mudaram de nome, hoje chama Icondominas, não Condomínio. Aí conversei com o Diego, teve uma subsíndica de outro condomínio que teve problema, que ligou para o Diego, nós conversamos, olhamos tudo, falei, mas tá tudo certo. Aí tinha interrogação, nossa conta de água, nós não tínhamos acesso ao aplicativo, por quê? O nosso síndico anterior vinculou o aplicativo ao e-mail dele, tá? Mas aí eu conversei com ele e tal, ele se prontificou a ajudar, e aí ele conseguiu fazer a recuperação de senha, me passou, recuperação de senha. Aí quando eu tive acesso ao aplicativo, que eu vi a situação. Aí, na hora que eu vi a situação, passei para o Rodrigo, para o Diego, a gente já começou a pensar como fazer o condomínio ter o menor prejuízo possível. Por quê? Tinha muito dinheiro na mão deles, e eles tiveram problemas com outros condomínios. A gente estava com medo de rescindir na hora e eles não faziam o depósito para a gente. Aí a gente ficou naquela sinuca de bico. Aí a nossa decisão em conjunto foi abrir a conta do condomínio, tá? Depois que eles transferissem os nossos valores, rescindir com eles. E assim foi feito. Poderia ter acabado pior, sabe, gente? Parece que é preciso tomar muito cuidado, todo mundo quer tirar uma lasquinha de condomínio, sabe? É importante sempre estar de olho, etc. E foi incrível, assim, porque porque falsificar a gente abriu um boletim de ocorrência, né? Obviamente. Falsificar uma conta é crime grave. Além de você estar falsificando, além do estelionato, você está falsificando um documento. Então, assim, quando nós ficamos sabendo desses casos da Condomínios, que a gente foi avisado por essa prestadora de serviço, etc., né, de outros condomínios,
a gente já confere o balancete todo mês, né? Obviamente, mas a gente começou a procurar tudo, começou a procurar prestador de serviço, conta que estava certo, conta que estava errado, e etc. E ela foi pegar a gente justamente onde ela sabia que a gente não tinha acesso, porque foi onde a gente demorou para perceber, né? Claro que a gente, no final das contas, a gente fica satisfeito por ter percebido, por ter recuperado o dinheiro, por não estar tomando um tombo e etc. Mas ela foi justamente no ponto onde ela sabia que a gente não tinha o acesso. Tanto que quando ela percebeu que a gente tinha um acesso, que foi quando a gente descobriu, né? Obviamente. Mas é realmente muito complicado essa questão, né? A gente fica... por um lado, a gente fica triste, né, por esse fato ter ocorrido, mas a gente sente também que a gente conseguiu cumprir com a nossa obrigação principal enquanto administração, que é ter recuperado o dinheiro, não ter tomado prejuízo nessa situação. A gente pegou um condomínio com R$700 negativos, e hoje a gente está entregando um condomínio aí que só de fundo reserva tem mais de R$30 mil. Ah, meu Diego, mas esse dinheiro não foi gasto, etc. Não foi gasto porque eu acho que um condomínio desse porte aqui, que pode estourar um cano e dar 20 mil de prejuízo no mês, tem que ter um fundo reserva de pelo menos R$30 mil. Essa é a minha opinião enquanto administrador, entendeu? Então, eu não acho que o prejuízo foi maior por competência nossa, né? É claro que poderíamos ter pegado antes, etc. Poderíamos, mas de qualquer maneira a gente sai pelo menos com o dever cumprido, assim, de não ter acarretado nenhum dano ao condomínio, etc. Né? Cabe uma nova auditoria e etc. Pode ser que sim, mas mesmo se for constatado alguma coisa, o valor é muito baixo. Para vocês verem aí que o prejuízo era de R$4.800. O valor é baixo? Não, Diego, R$4.800 é dinheiro, mas para levar isso para um custo processual, né, para você levar isso na justiça, ter o custo de advogado, etc., 4, 5 anos para receber, é um pouco complicado. Então, assim, eu já não... e geralmente a auditoria tem custo, né? Mas o balancete agora está lançado, está certo, e é isso. Assim, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os assuntos. Mais uma vez, a gente agradecer a participação de todos, porque a gente ficou... Sávio, mutou seu telefone, seu microfone. Ô, Sávio, parece que... Sávio? Voltou. Oi? Voltou, tá me ouvindo? Fala. Tá. E mais uma vez... Volta do início aí. Ah, tá. E mais uma vez, enaltecer muita participação de todos, por quê? Dessa vez, o que motivou mais a gente procurar foi um morador que falou comigo que as avaliações dele estavam muito ruins. E lá no início do ano, vocês lembram que a gente fez a previsão orçamentária do ano inteiro? Aí a gente levou a previsão na reunião, apresentou, os condomínios vão ser esse valor. E o valor veio mais alto, e todo mundo, opa, tá errado. Então, hoje a gente tem interrogação, né? Foi realmente um erro ou não foi um erro? Graças à atenção de todo mundo, assim que o condomínio veio com valor maior, nós vimos que estava errado. Fato. Qual que é o próximos passos aí? Vai ter uma outra gerência? Vocês vão fazer algum outro orçamento de outra gerenciadora aí? Vão continuar tocando aqui internamente? Ô, Rodson, eu vou falar por mim, tá? E depois eu acho interessante o Sávio falar por ele, assim, né? Eu sou síndico até o dia 22 de dezembro. Então, é uma decisão que eu acho justo que ela fique com a próxima administração, sabe? O Sávio está como representante da conta já, e assim que a conta, a gente registrar em cartório que ele é o síndico, eu vou perder o meu acesso, né, levando a ata lá, e ele fica com acesso integral ao gerenciamento da conta. Então, eu acho que eu sei que eles estão orçando e estão procurando, assim, mas eu acho que é uma decisão que cabe a é justo que caiba a próxima administração e não a atual, né? Por faltar 7 dias, né? Vamos ver. Então, pessoal, a gente está em conversação com qual será a próxima administradora. Dessa vez, nós prezamos muito o valor, né? Se eu não me engano, a casa era 1.700 e a atual 1.225.
Você vê, o valor era menor, mas a presepada foi gigante. Então, a gente vai procurar uma que nos ofereça, além de valor, um trabalho bom. A nossa exigência da próxima administradora, a conta do condomínio vai ser nossa, tá? Eles vão atuar como agente financeiro. Eles vão programar pagamento de boleto, conta de água, de luz, nós vamos colocar tudo em débito automático, tá? Para ter segurança maior. E a próxima gestão vou ser o síndico e o Rodrigo vai ser o presidente do corpo diretivo. E pela nossa convenção será o subsíndico, tá? Eu vou compartilhar com ele o acesso. Tudo que for ser pago vai ter que ter a nossa autorização, tá? E toda reunião a gente vai trazer em tempo real o extrato, juntamente com o balancete para a conferência de todos. Copiaram aí? Ô Sábio. Maravilha. Não existe uma pergunta, a possibilidade de ser essa administração feita pelo próprio condomínio? Ô, Rafael, sim, mas gera muito trabalho, sabe? E hoje o síndico hoje é que tem um salário mínimo. Como é que você ficar por conta de gerenciar o condomínio? Não dá, cara. A administradora ajuda muito, ela tem auxílio jurídico, ela programa todos os pagamentos, tá? A gente chegou até a conversar isso, mas fica realmente inviável. Completar o que o Sábio está dizendo, até por experiência própria de ter ficado como síndico um ano assim, não dá, tá, galera? Só se o cara tirar meio período do dia dele para tratar com isso, porque assim, da maneira que hoje assim, o síndico hoje ganha, assim, no fim das contas, R$900, então ele tem que trabalhar, ele tem que ter o emprego dele, né? Não, então, porque aí, no meu... E aí, cara, tem muito boleto, tem muita coisa para você prestar atenção, tem gerenciamento de reclamação, que isso já acaba ficando com o síndico. Então, assim, dá para fazer isso? Dá, mas aí eu acho que você precisaria pagar um salário de síndico para que ele pudesse, pelo menos, tirar 3, 4 horas do dia dele para ele se dedicar à função. Hoje, da maneira que eu acho que é essencial esse condomínio ter uma administradora. É a minha opinião, é só a minha opinião, mas aí eu salvo, desculpa de ter te interrompido. Não, mas então, aí eu digo em questão disso mesmo, porque se a gente pagar 2 mil para uma administradora, a pessoa, igual é o Sábio, às vezes essa diferença ficaria, né, mais o salário e ele administraria mesmo, porque seria muito mais fácil o acesso às contas, entendeu? Não, Rafael, mas é só uma sugestão mesmo. Não, sim, a gente pode conversar isso mais futuramente, debatendo, nada impeça que a gente pense isso para o futuro. Mas agora, que está muito em cima da hora, eu acho um pouco inviável, sabe? Mas a questão da gente ser lesado por administradores, você pode ter certeza que a gente está fazendo o possível, tá? Cada vez mais ficando mais calejados, e essa operação, do jeito que vai ser feito, aí vai ficar muito difícil de a gente ser lesado, porque tudo que for ser pago vai ter que ter a nossa autorização, né, Rodrigão? É importante colocar um ponto. Isso que o Rafael falou é importante, pessoal, porque, olha só, parece que não, mas a gestão do síndico, ela teve uma ajuda de várias pessoas, porque só o síndico realmente ele não dá conta de fazer as coisas que o condomínio precisa e atender prontamente o condômino. É muito difícil, cara. Não dá para dar atenção para todo mundo, não dá para responder na hora, às vezes. Essa questão de pagamentos e tal, todo mundo trabalha, né? Tem o seu trabalho, você tem que abrir mão de um horário seu em expediente bancário para poder fazer coisas, né? Até assim, você precisa dedicar o seu tempo e abrir mão do seu emprego, às vezes colocar em risco o seu emprego para poder fazer esse tipo de trabalho, sabe? É muito delicado, é muito complicado. Na minha opinião, para você gerir um condomínio desse tamanho, você tem que ter, assim, 5 pessoas muito atuantes, mas muito atuantes mesmo, para que você não tenha nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema, sabe? É muito complicado, cara. Não é fácil, né? Às vezes falando assim, pode parecer muito cômodo, mas só a gente era totalmente inexperiente, né? Desde o começo que a gente está de olho nessas coisas e tal, e a gente vai adquirindo mais experiência, a gente vai aprendendo aonde são as brechas que eles conseguem fazer essas manipulações e vai cercando esse cerco, né? Por exemplo, olha só,
prestadores de serviço. Jamais a gente vai deixar a administradora escolher um prestador de serviço. Por quê? Porque vai vir um superfaturado para a gente. Isso é óbvio, né? É uma questão que a gente já está vacinado. Por isso, a gente tem o trabalho de correr atrás do mais barato. A gente mesmo faz os orçamentos, fez os orçamentos da nossa execução, a gente só encaminhava o pagamento. Ô, Rodrigo, quando a gente mesmo a Gisele quer falar, aí depois você completa. É porque é o seguinte também, desculpa te interromper primeiramente, né? A gente tem 1 minuto e 30 de chamada antes que o Zoom, né? O Zoom nosso não é pago, ele cai a ligação. Então, a chamada. Então, eu vou abrir um novo link e jogo lá no WhatsApp para o pessoal entrar de novo, tá? Aí pode retomar, Rodrigo, aí depois você dá a palavra para a Gisele. Só tomando essa brecha que o Rafael falou, porque realmente isso é muito importante, né? E, cara, não existe, acho que não existe valor que compense isso aí que a gente faz, sabe? Você acaba criando inimizade sem querer, porque você está cumprindo com a sua obrigação e trabalhando para o bem comum, né? Porque aqui você tem várias classes num ambiente tão grande como o nosso, né? Você tem gente que gosta de festa, você tem gente que gosta de cachorro, tem gente que não gosta de cachorro, você tem gente que tem muita criança, tem gente que não tem criança, né? Então, administrar isso para você trazer tranquilidade para quem é trabalhador e quer trabalhar, e quer descansar, né? Você trazer um pouco de lazer para a criança, que a gente não tem, a gente quer fazer isso, né? Mas a questão orçamentária para a gente ainda está pouca nessa questão, temos que juntar mais para fazer. Então, são muitos detalhes que a gente tem que levar em consideração e que justifica que a gente tenha uma administradora auxiliando a gestão.